Oi, eu de novo aqui querendo explicar mais alguma coisa de ciência pra vocês, e o tema de hoje eu tirei de uma conversa que eu tava tendo com uma amiga minha. Ela tava me perguntando por que a luz negra faz as coisas brilharem. E eu acho que tem um monte de vídeo da internet já explicando isso, só que todos eles às vezes faltam explicar algumas coisas que eu acho que são interessantes serem explicadas. Vamos começar do começo. O que é luz? Luz é uma onda eletromagnética que você consegue enxergar. Existe um espectro inteiro de ondas eletromagnéticas e a gente só consegue enxergar um pedacinho pequeno que a gente chama de luz. Agora, outra coisa que eu queria explicar. O porquê você consegue enxergar coisas. Por exemplo, porque existe uma luz que está saindo do objeto e está chegando no seu olho. Aí existem dois mecanismos pelos quais isso pode acontecer. O objeto pode emitir luz própria, o objeto pode estar refletindo luz. Vamos começar pelo da luz própria, explicando algumas coisas. Todo objeto emite algum tipo de radiação própria. Agora, se é radiação que a gente consegue ver ou se a gente não consegue, aí é outra questão. Provavelmente, eu estou segurando uma caneta na mão. Essa caneta, ela está refletindo um pouco de luz e está emitindo um pouquinho de radiação. Só que a radiação não é no espectro visível. Então, é uma onda muito, muito menos energética do que a gente consegue ver. Por isso, a gente não vê ela emitindo luz própria. Aí existem metais, por exemplo, ou estrelas, que são objetos que estão em temperatura muito quente, que eles têm tanta energia dentro deles que eles começam a emitir essa energia em forma de radiação visível. Por isso que eles brilham. E a radiação infravermelho... Aí você lembra? Aí, voltando para o espectro eletromagnético, ele tem várias energias. E o infravermelho é a menor energia visível para a gente, e o ultravioleta é a maior energia visível pra gente. Por isso que eles dizem que estrelas azuis são mais quentes. As estrelas azuis, elas emitem muito mais ultravioleta do que infravermelho. Então, ela é uma energia, como são ondas mais energéticas, o objeto precisa ter mais energia para conseguir emitir esse tipo de radiação. Agora vamos falar da luz refletida. A maioria das coisas que você vê, a maioria das coisas que você está vendo, provavelmente são de luz refletida. O sol emite um tipo de luz, bate naquela coisa e ele reflete para você. É bem simples o mecanismo. Só que eu queria abordar outra coisa, já que é um mecanismo meio simples, porque as coisas têm cores. Por exemplo, essa caneta azul, o sol está emitindo um tipo de luz nela, ela absorve todos os outros tipos de radiação, as radiações que não são azuis, e ela emite só azul de volta para os meus olhos. Por isso que a gente enxerga essa caneta como azul. Tá, agora a gente vai partir para a luz negra. Você lembra que eu falei que as coisas geralmente refletem luz? O que acontece com a luz negra? A luz negra está emitindo uma radiação acima do ultravioleta, por isso que você não está enxergando. Então esse ultravioleta vai bater nos objetos, só que ele não vai refletir simplesmente que nem as outras coisas refletem. Como ela está emitindo uma radiação maior do que a gente consegue ver, o objeto pega aquela luz, ele rouba um pouquinho da energia daquela luz e ele reemite ela num espectro que é um pouquinho menor, por isso que a gente consegue ver. E por isso que a luz negra dá a impressão de fazer as coisas brilharem a mais. Existem objetos que são melhores em fazer esse tipo de absorção de luz. Por isso que quando você vê fotos de algumas baladas, as tintas fluorescentes ou coisas brancas em geral fazem esse trabalho muito melhor do que outros tipos de tintas ou materiais. E é por isso que as coisas brilham além do que elas parecem ser, sobre o efeito da luz negra. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, por mais que não tenha, que você já soubesse em geral como que a luz negra funciona, um pouquinho do funcionamento das estrelas, ou então do espectro de luz visível. Deixa o joinha, curte aí, comenta o que você quer ver, o que você quer saber, que eu vou tentar explicar. Ou tentar fazer algum professor explicar.